Nossa saudação no nome do Senhor Jesus Cristo. Nesta oportunidade, respeitosamente, quero me dirigir à sua reverendíssima pastor Adil de Souza Sena, digníssimo presidente do Companheirismo Nacional Brasileiro, e a todo o colégio de pastores espalhados por esta nação. Paz seja convosco. Desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós e sobre o rebanho que está sobre os vossos doutos cuidados pastorais. Com a devida vênia, gostaria de usar o texto de Marcos, capítulo 9, verso 50, que diz: tende sal em vós mesmos e paz uns para com os outros. Isto para dizer que, devido à crise existente em nosso meio, se os ministros perderem o interesse pela mensagem, ao lutarem por primazia ministerial, cairão no enredo de outrora e se tornarão inúteis como eleitos. Deveríamos permitir que o sal da mensagem nos preserve de ambições egoístas. Antes de falar sobre ministério e as circunstâncias que envolvem o companheirismo nacional, gostaria de dizer que, embora eu seja um obreiro recém-chegado, pois cheguei em 1983, entretanto, tenho me esforçado para prestar alguns serviços como evangelista, pastor, escritor, missionário e membro assíduo e atuante no seio do companheirismo, mesmo diante de tantas crises. A palavra crise vem da mesma origem da palavra crivo. O crivo separa. Na peneira estão os bons e os maus. Ao peneirar, é feito a separação. Lucas 22, 31. Assim é a crise espiritual e ministerial que estamos vivendo. Ficará quem for bom e sensato, aqueles que têm compromisso com a obra. Ficarão os ministros que se manifestarem fiéis à palavra e ao propósito de honrar o companheirismo. Uma das maiores lições sobre crise que eu conheço é o conselho do Marquês General Almeida a Dom José, rei de Portugal, após o terremoto de Lisboa em 1755. Esse terremoto foi a maior tragédia natural vivida pela Europa. Dom José, rei de Portugal, perguntou ao Marquês de Alorna, general Pedro de Almeida, o que fazer diante daquela situação? E ele respondeu: agora, majestade, é hora de enterrar os mortos, cuidar dos vivos e fechar os portos. É exatamente isso que devemos fazer em nosso companheirismo ante esta crise sem precedentes. Enterrar os mortos? Parar de ficar imaginando como seria se a crise ministerial não tivesse ocorrido. Cuidar dos vivos é cuidar do que sobrou, é cuidar dos pastores, é harmonizar o ministério para impedir
que surja um novo companheirismo nacional. Fechar os portos significa impedir que novas contendas e intrigas surjam entre os pastores. Posso falar dessa maneira, porquanto nunca dependi da igreja em Goiânia. No entanto, sou grato pelo ministério do seu ex-pastor. É do conhecimento de todos que eu nunca tive primazia no tabernáculo da fé. Nunca recebi ajuda financeira, nem tive programa de rádio. Não estive nos convívios seletos dos almoços. Nunca me hospedei nos alojamentos da igreja. Nem mesmo quando operado do joelho, nem quando operado do coração, quando fiz 3 safenas e 2 mamárias. E nem recebi a menor solidariedade. Eu nunca estive no púlpito de Goiânia a dizer que amava o pastor Joaquim Gonçalves, o que morreria por ele. Porém, sempre o honrei, o respeitei e o amei. E ensinei minhas congregações no Brasil e no exterior a fazer o mesmo. E quando ele escorregou na sarjeta da vida, todos nos prostramos com ele, em lágrimas, oração e jejum, e ao mesmo tempo oferecendo-lhe flores das mais diversas cores, tanto através do púlpito, como através dos meios de comunicação. Permitam-me, respeitosamente, mencionar algumas contribuições que prestei à igreja em Goiânia e ao companheirismo durante esses anos. Foram dezenas de contribuições. Vou mencionar algumas e as demais mencionarei no final desta carta. Primeiro, sugeri a utilização da plataforma pelo ancião, o uso do púlpito nas reuniões internas e a criação da mesa diretora nos encontros nacionais. Redigi a carta defesa dirigida ao irmão José Brana, na cidade de Campo Grande, Mato Grosso, em 1988. Sugeri a transmissão dos encontros pela televisão, a qual passou, por fim, a ser transmitida pela internet. Votei para que fosse mantido o encontro da Páscoa em Goiânia. Sugeri, em 1999, a mudança total da mesa diretora. Porém, fui aconselhado pelo ancião a desistir da proposta, pois ele disse que precisava daquela equipe. Sugeri, com o aval do pastor Valdemar Gonçalves, a realização dos encontros de agosto em Goiânia. Sugeri, em 2005, a realização de uma Assembleia Geral para tratar a respeito da disseminação da doutrina da falsa terceira etapa, a qual ocorreu de fato, sendo que o próprio pastor Joaquim pediu para que eu ministrasse sobre o assunto no referido evento. Novamente sugeri, em 2018, a mudança de alguns membros da mesa diretora, uns por falta de participação e outros por causa de desarmonia. Consultei o pastor Joaquim se poderia substituí-lo pelo nome do pastor Jonas, no 13º livro, Ponto de Honra, Excelente Caminho. Feito este esclarecimento, com o devido respeito, quero me dirigir aos senhores ministros que convocaram e presidiram
a Assembleia Convencional Extraordinária, realizada em Goiânia, Goiás, em 30 de agosto de 2021. Embora sem o devido edital de convocação ou convite oficial, apenas com a presença de um grupo seleto, composto de 45 pastores, onde provavelmente faltou um Tiago, o que torna nula a reunião convencional, pois fomos ensinados que o correto é pelo menos 50% mais um presente. Mesmo assim, mantenho o maior respeito à igreja em Goiânia, como igreja-mãe, ao nobre pastor Jonas Felício Pimental, ao ilustre administrador Joaquim Rodrigues, à memória da nobre secretária Martemes Cravo da Silva e do inesquecível apóstolo Joaquim Gonçalves Silva. Tive o privilégio de ser o primeiro obreiro a prestar apoio e solidariedade publicamente ao nobre ancião, desde o princípio das acusações, e a se manifestar em defesa dele através das redes sociais. Ao tomar conhecimento da melancolia que ele sofria, tomei a iniciativa de convidá-lo a presidir o encontro de obreiros em Belém do Pará, no mês de julho de 2021. E ainda que, com o coração dilacerado, não esqueci, porque não esperei o sol raiar para me pronunciar sobre o falecimento do apóstolo de ouro com o ministério de diamante. Mas com sentimento cristão e lágrimas verdadeiras, disse: um fulgor estranho naquela UTI ilumina por momentos o semblante do vetusto pregador de fé para vencer. Apagam-se aquelas pupilas, para sempre emudece aqueles lábios tão eloquentes e cessa de pulsar o coração flamejante. Foi-se o pregador Bola de Fogo. Entretanto, convém esclarecer que o companheirismo nacional, composto de centenas de ministros, além de ser soberano, não é de propriedade da Igreja Evangélica Cristã, Tabernáculo da Fé. Por isso, só quem pode convocar e presidir uma Assembleia Geral é o senhor presidente do companheirismo, reverendo Adil de Souza Sena, o qual era o assistente do saudoso presidente e está presidente interino. Registro o meu repúdio àqueles que, sem causa justa, têm se oposto à valiosa obra do Tabernáculo da Fé, órgão pioneiro na disseminação da mensagem. Porém, me solidarizo àqueles que são vítimas de oportunistas que se aproveitam da fragilidade do tabernáculo para se promoverem como filhos de Belial, Provérbios 6,12, a fim de levar vantagem em Goiânia e ganhar status através da internet. Eu mesmo tenho sido alvo de obreiros do ministério Disse-me-Disse, que sempre sacrificaram a direção do tabernáculo com invenções e mentiras a meu respeito. E grande tem sido o trabalho para mim durante décadas, tanto quanto foi ao pastor Joaquim Gonçalves para desfazer essas fake news. Convém esclarecer
que eu não faço parte do grupo de supostos fanáticos e idólatras, nem tampouco estou no rol daqueles que porventura trocaram o modelo do púlpito, a barra do santuário, a fachada do templo, a editora das mensagens, o tradutor dos sermões gravados, o pregador de rádio e o canal de internet. Também não estou buscando defender o meu ministério, porque não tenho temor da interferência de outrem, pois não possuo nas minhas congregações nenhum membro de igreja alguma. Todos os nossos convertidos são frutos da missão Resgate. Portanto, cabe ao senhor presidente, reverendo Adil de Souza Sena, desconsiderar a decisão da Assembleia Convencional de Goiânia, a qual tratou unicamente dos interesses da Igreja Evangélica Cristã, e para tal, convocar urgentemente todos os pastores titulares, membros do Companheirismo Nacional, independente de qualquer questões políticas eclesiásticas, para participarem do Encontro Nacional de dezembro em Goiânia ou em outra cidade do Centro-Oeste. E, na ordem do dia, deve constar: a mesa diretora será eleita através do voto escrutínio secreto para o exercício de 2 anos. Segundo, a volta dos encontros nacionais no mês de agosto, realizados em estados distintos, a fim de ajuntar os dispersos e buscar os excluídos. Este foi o desejo do profeta da noiva. Mensagem pondo-nos ao lado de Jesus, 114, discernimento de espírito, 41. Quanto ao período de encontros extras em Goiânia, já cumpriu seu objetivo, pois cessou a crise doutrinária. Caso não seja anulada a decisão da Convenção de Goiânia e o Tabernáculo da Fé impeça os pastores do companheirismo de frequentar o seu templo, isso não impedirá que a Convenção Nacional realize o encontro de dezembro em algum outro lugar na cidade de Goiânia, ainda que seja sob outra liderança. 4. Por que deve ser anulada a Assembleia Convencional de Goiânia? Primeiro, porque não houve edital de convocação ou convite oficial, porque foi antibíblica, faltou muitos apóstolos, muitos anciãos e a igreja em sua maioria, porque foi uma atitude oposta aos princípios da igreja estabelecidos pelo pastor Joaquim Gonçalves, porque foi arbitrária, intencional e ditatorial. Os pastores não foram consultados, convidados ou mesmo convocados, pois estes temem agora passar por um processo inquisitorial. Isto porque a maioria se sente excluída e sem o menor direito de defesa, coisa que nem no seio do mundo cão é praticado. Cumpriu-se mais uma vez o que ocorreu na Revolução Francesa, em que se dizia: todos os culpados sejam mortos e nenhum inocente escape. Quando lemos Mateus 13, 24, observamos que os próprios obreiros da seara, os próprios servos do Senhor,
tinham aquela síndrome, aquele instinto selvagem de querer arrancar joio. Foi necessário o Senhor da seara repreendê-los, pois a tendência natural do homem, e mesmo daqueles que trabalham para o Senhor, por vezes é arrancar aquilo que aparentemente não está adequado. Neste contexto, foi o próprio Cristo que proibiu excluir joio antes do tempo. Portanto, quem somos nós para excluir o joio e com isso levar algum pastor vítima de fake news a ser arruinado também? Se a Assembleia Convencional de Goiânia for avante, vai abrir um precedente e qualquer um pode ser a próxima vítima. E no amanhã poderá ser excluído sumariamente. E dificilmente o companheirismo conseguirá reverter essa situação. E esse procedimento dará ênfase a outras reuniões futuras. Por isso, senhor presidente, de maneira nenhuma isso pode ser iniciado. Ante esse quadro, oxalá surgisse em nosso meio um Abraham Lincoln, o qual, após a Guerra Civil na América, convocou todos os adversários para se unirem e tornar a nação americana a mais forte do planeta. Lincoln dizia: para se eliminar um adversário, basta transformá-lo em amigo. Que falta faz Joaquim Gonçalves, um homem que nunca fechou a porta para ninguém. Recordo-me que a única vez que ele despediu um pastor, o fez por questões doutrinárias. Porém, o fez na sua presença e de comum acordo. Depois disso, nem mesmo por questões doutrinárias ele voltou a fazer. Ele realmente era um anjo forte que podia estar no púlpito. E você, ministro, que tipo de anjo é? Ele podia estar no púlpito porquanto tinha mensagem, unção e sacerdócio. Tinha coração de pastor, tinha ministério no peito, sangue nas mãos e sacrifício em ação. E você, ministro, o que tem? O perigo é se não encontrarmos um qualificado, equilibrado e misericordioso, com discernimento aguçado para tomar o púlpito e presidir a convenção com cuidado e paciência, sem mágoa, sem ódio e sem rancor. Lemos na mensagem A Divindade Explicada, 254. Próprio profeta se encontrou certa vez na condição em que muitos pastores se encontram agora, devido ao zelo excessivo de pessoas fundamentalistas, as quais decidiram fazer um círculo e colocá-lo para o lado de fora. Porém, ele deu um exemplo para nós. Disse: eu vou estabelecer um outro círculo maior e colocá-los bem do lado de dentro novamente. Aleluia! Na mensagem de discernimento de espírito, parágrafo 41, diz o profeta: mas um que tinha o discernimento de espírito, sabia que aquilo era o Espírito de Deus nele clamando. Quando um homem é ungido pelo Espírito de Deus, ele possui os atos de Deus, e a ação de Deus nunca é de nos dispersar. As ações de Deus é de nos juntar, pois
nós somos um em Cristo Jesus. E o propósito de Deus é de nos ajuntar, amar uns aos outros. Oh, quão bom e consuável é que os irmãos, os pastores, vivam em união. Salmo 133, verso 1. Deus vos abençoe.